Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós celebramos a conversão de São Paulo. E eu quero trazer uma mensagem aqui para você, em cima da liturgia de hoje, da nossa Lectio Divina, desse dia de hoje, dia 25 de janeiro de 2022. E eu já quero te convidar a pegar a sua palavra de Deus aí, abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, a partir do versículo 3 até o 16. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Continuou ele, Paulo está falando: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas, e foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe será diante de todos os homens testemunha das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura para nós nos conta aqui a conversão de Paulo, que era Saulo, e nós conhecemos ele como o apóstolo Paulo. Enquanto eu li aqui, eu me recordava de um apelido que eu tinha quando eu não conhecia ainda Jesus de Nazaré. Eu me apelidava de Vini Roots. O Vini regueiro, o Vini maconheiro. Eu era um jovem que queria ser diferente na sociedade. Talvez para chamar atenção, não sei. Mas eu já fui um Saulo. Talvez você também já foi um Saulo. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. E aqui, a palavra de Deus nos traz a história de Paulo. Ela completa você vai encontrar em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Já fica o convite para você ler essa linda leitura, essa linda história. Paulo aqui só está contando um detalhe do encontro que ele teve com Jesus. Saulo, perseguidor de cristãos, mandava matar os cristãos, mandava matar aqueles que cumpriam o mandamento da lei de Deus, mandavam perseguir, prender e dar uma correção nessas pessoas, nesses cristãos que falavam de Jesus. Detalhe, Paulo, que se torna apóstolo, ele não andou com Jesus, assim como eu e você, não andamos, não vimos, não sentimos, não tivemos a oportunidade de sentar à mesa fisicamente.
Mas todos os dias nós temos a oportunidade de sentar à mesa com Ele, pela palavra, pela Eucaristia, pelo testemunho dos apóstolos. Paulo não sentou, não caminhou, mas ele teve uma experiência. Uma luz forte veio ao seu encontro. Literalmente ele cai do cavalo e fica cego. Fica cego porque ele já estava cego espiritualmente. Ele já não estava enxergando o tamanho do desserviço que ele estava fazendo para o reino de Deus. Em vez de atrair pessoas para o reino, ele estava prendendo e mandando matar, ele estava querendo aniquilar todos os cristãos da terra. Só que Paulo tinha uma grande missão, um grande propósito. Então Deus envia uma luz forte, fala com ele, a voz de Jesus de Nazaré, fala com Paulo, com Saulo até então, e diz: por que tu me persegues? O que eu te fiz para tu me perseguires? O que eu te fiz? E ali ele tem uma experiência, ali ele começa a temer a Deus, ali ele começa a acreditar que aquele que ele estava perseguindo falou com ele, aquele que ele achava que era inimigo dele, tem uma experiência ali com ele, fala com ele diretamente. E naquele momento, as escamas dos olhos dele caem assim, no momento que ele chega em Damasco, pela profecia de Ananias. As escamas dos olhos caem, e ele volta a enxergar, mas ele não volta mais a enxergar como Saulo, mas ele volta a enxergar como Paulo, como um homem de Deus, um homem que tem um propósito, um homem que foi chamado para uma missão, assim como eu e você, nós temos uma missão. Você já parou para pensar se você tem vivido a missão, o propósito que Deus ele tem destinado para você? Você já parou para pensar se aonde você está, o que você está fazendo segundo a vontade de Deus ou segundo a sua vontade? Será que você já está posicionado, como hoje Paulo nos traz aqui, ele nos conta como foi o momento que ele começou a se posicionar dentro do reino de Deus, e de perseguidor a perseguido, Paulo vai ao mundo e começa a pregar o evangelho, pregar a boa nova a todas as nações, a todas as raças, etnias, a todas as gentes. Só que para isso acontecer, ele teve uma experiência verdadeira com Jesus. Talvez você não tenha tido ainda uma experiência, e eu quero te convidar nessa hora a você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar aonde é que você precisa ser transformado, aonde na sua vida precisa acontecer uma metanoia, que é a mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude, começar a olhar aos olhos de Jesus de Nazaré e não mais aos seus olhos, como Paulo começou a olhar a partir dos olhos de Cristo, a partir do momento que ele teve uma experiência com Jesus de Nazaré. E eu estou te convidando nessa hora, você ter uma experiência genuína com Jesus que vos fala, a palavra de Deus vos fala. Volte, retome, ouça, veja aquilo que eu tenho para você, diz o Senhor. Um homem piedoso, observador da lei, um homem de Deus, foi ao encontro de Paulo. Hoje eu estou vindo aqui humildemente como seu irmão, anunciar a boa nova para você e dizer que hoje pode ser o dia da sua conversão. Hoje pode ser o dia que você de fato entenda o que Deus ele tem para a sua vida. Paulo teve uma experiência. O Deus de nossos pais, Ananias falando com Paulo, o Deus dos nossos pais, o único Deus, o único Senhor e Salvador, o Pai nosso, predestinou a ti, Paulo, para que você conheça a vontade dele, e não mais a sua vontade, não mais o seu jeito, mas segundo a vontade de Deus. Você, Paulo, viu o justo, ouviu a voz de Deus,
pela boca de Deus, você teve a experiência. O próprio Senhor falou contigo. E a palavra de Deus hoje está falando com você. Eu creio. Tome posse da palavra de Deus, assim como Paulo foi convertido, e hoje nós celebramos a sua festa. Eu acredito na sua conversão. Eu acredito na sua mudança de vida. Eu acredito que a partir de hoje, uma vida nova vai acontecer na sua vida. Basta você querer. Basta você se decidir. A palavra de Deus está chegando até você. Agora é você tomar uma atitude como Paulo tomou. E a partir desse momento que você toma uma decisão, você é batizado, você é purificado de todos os seus pecados. E você vai anunciar o nome dele. Hoje, agora, é a sua oportunidade de você voltar para casa. Permitir que o Espírito Santo de Deus, o fogo de Deus, ele queime as suas imperfeições, os seus erros, as suas faltas, os seus pecados. Só ele tem o poder de perdoar os seus pecados. E hoje, nessa hora, através dessa palavra, Jesus está purificando os seus pecados e está te chamando de volta. Volta, meu filho, volta, minha filha. Hoje é o dia que eu preparei para você. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.